pessoal, prontos para mais uma aula? Então vem comigo. Na aula de hoje a gente vai falar sobre os vírus. Os vírus, eles têm uma característica interessante, porque apesar deles fazerem muitas coisas que os seres vivos fazem, por exemplo, eles fazem o metabolismo, eles conseguem se reproduzir, ou seja, se replicar, eles não são considerados seres vivos. Por quê? Porque eles não possuem estrutura celular. Então, hoje em dia, os pesquisadores, há, assim, meio que uma discussão na área científica de que alguns pesquisadores querem considerar os vírus como seres vivos, justamente por eles realizarem algumas funções que os seres vivos desempenham, né? E outros pesquisadores, eles não acham que seja um ser vivo, porque hoje a classificação de ser vivo quer dizer que é todo indivíduo que possui célula. Então, para a nossa aula de hoje, nós não vamos considerar os seres vivos como os vírus como sendo seres vivos, ok? Nós vamos dizer que eles não são seres vivos porque eles não possuem células. Logo, com essa informação, a gente vai ver que os vírus não possuem um reino. A gente já viu que os seres vivos, eles são subdivididos em 5 reinos, né? E aí, os vírus estão à parte. Eles não fazem parte de nenhum desses 5 reinos e também não têm o seu reino próprio. E aí, então, só que a gente vai dizer o seguinte, apesar dos seres vivos não serem, apesar dos vírus não serem seres vivos, eles são parasitas intracelulares obrigatórios. O que isso quer dizer? Parasita é aquele indivíduo que necessita de um outro ser vivo, para quê? Para poder se nutrir, para poder se reproduzir. Intra quer dizer o quê? Dentro. E celular, como o próprio nome já diz, já remete o quê? A célula. Então, o vírus, ele é um parasita intracelular obrigatório, ou seja, ele necessita de uma célula viva, para quê? Para poder fazer e realizar as suas funções. E esse detalhe é importante. Por quê? Porque ele precisa de uma célula viva. Porque essa célula vai estar desempenhando, fazendo o seu metabolismo, desempenhando as suas funções, só que o vírus entra e ele vai escravizar aquela célula. Ou seja, ele vai colocar o material genético dele, que pode ser DNA ou RNA, e a célula então vai começar a reconhecer aquele DNA viral como sendo dela e vai começar a produzir proteínas virais. Então, por isso que precisa ser uma célula viva, porque ela tem que estar em atividade, ela tem que estar fazendo o seu metabolismo diário, como de costume. Só que, como eu disse, ao invés dela realizar o seu próprio metabolismo, ela vai reconhecer o DNA ou RNA viral e, com isso, vai começar a trabalhar para o vírus. Quando a célula começa a fazer esse tipo de metabolismo, que ela vai começar a fazer as proteínas virais, com isso ela vai estar construindo novos vírus. Então, novos vírus estão sendo formados ali dentro daquela célula. E vai chegar um momento que a quantidade vai ser tão grande que aquela célula, a membrana, né, da célula não vai comportar aquela quantidade de vírus e, puf, vai explodir. Com isso, o que vai acontecer? Os novos vírus, né, que foram formados vão ser lançados diretos na rede sanguínea, né? E com isso o sangue, como ele circula todo o nosso corpo, ele vai começar a distribuir os novos vírus. Esses novos vírus vão encontrar novas células e vão começar novamente todo aquele processo. Como eu falei, o vírus ele não é uma célula. Então, o que é o vírus? Na verdade, o vírus é uma cápsula de proteína. Muitas vezes eles têm uma cauda, e essa cauda vai servir justamente para quê? Para se fixar na célula hospedeira, perfurar a membrana plasmática e a membrana nuclear para chegar até o núcleo daquela célula. E dentro dessa cápsula proteica, ou que a gente também pode chamar de capsídio, vai ter o material genético. Esse material genético, como eu falei, pode ser uma cadeia de DNA completa, né? Ou que é até mais fácil de ser analisada pelos cientistas quando é a cadeia completa. Ou pode ser o RNA. O que é o RNA? São fragmentos do DNA.
E esses vírus que têm apenas RNA são chamados de retrovírus. E o que acontece com esses retrovírus? Como são apenas fragmentos de DNA, esse material genético ele consegue mutar, então ele consegue se modificar ao longo dos anos, do tempo, às vezes nem anos. E é o que está acontecendo exatamente com o coronavírus, que nós estamos aí atravessando essa pandemia toda, né? O coronavírus, ele é um vírus com RNA, ou seja, ele é um tipo de retrovírus, e com isso ele já sofreu mutações, o que está dificultando ainda mais a descoberta da cura, né? De vacinas ou de algum medicamento que consiga controlar o quê? A fabricação de novos vírus. Por que eu digo isso? Porque, na verdade, o nosso organismo, ele é que combate os vírus. Nós produzimos os anticorpos, e os anticorpos que são produzidos pelo nosso próprio organismo entram em ação e conseguem destruir os vírus. Não existe hoje, ainda no mercado, um remédio que vá lá e acabe com o vírus, que mate o vírus. Não. O que existem são remédios que conseguem atuar na fabricação de novos vírus. Então, o remédio ele vai entrar em alguma etapa da fabricação de novos vírus e vai bloquear, então, essa fabricação. Qual é a diferença disso, professora? A diferença é, quando você tem uma baixa quantidade de vírus no seu organismo, o seu próprio organismo, como eu falei, ele vai conseguir combater mais rápido aqueles vírus para você poder ficar sarado, né? Para você não ficar tendo os sintomas. Quando há uma grande quantidade de vírus, é mais difícil disso acontecer. Por quê? Porque seu corpo vai ter que trabalhar muito mais. E para você produzir esses anticorpos, o seu organismo precisa estar muito bem. O que a gente fala que o sistema imunológico tem que estar em alta. E aí, com isso, você precisa ter uma alimentação saudável, você precisa beber bastante água, você precisa fazer exercícios físicos, né? Então, para quê? Para que a sua imunidade esteja em alta e aí o seu próprio organismo consiga combater esses vírus. Como eu falei, os remédios eles vão apenas diminuir a quantidade de vírus que porventura seriam formados ou fabricados pela sua célula. E aí a gente sabe que já existem algumas vacinas no mercado que conseguem já fazer com que o nosso corpo ele crie anticorpos. O que é uma vacina? Uma vacina, na verdade, pode ser um fragmentozinho do vírus ou da bactéria, né? Ou pode ser o quê? Um vírus já inativo, que não consiga mais se replicar e não consiga mais entrar em contato com a célula e escravizar a sua célula. Então, quando a vacina é aplicada no corpo do ser humano, o ser humano vai entender, opa, tem alguma coisa errada aqui, tem algum corpo estranho que não faz parte do meu organismo e eu vou precisar combatê-lo. Só que, na verdade, aquele corpo estranho que entrou, aquele fragmento do vírus ou aquele vírus inativo, ele não vai conseguir fazer a sua replicação, né? Então, o organismo, uma vez que reconhece aquele corpo estranho, começa a fabricar os seus anticorpos e, com isso, esses anticorpos eles são armazenados no que a gente chama de memória imunológica. O nosso organismo ele tem uma memória imunológica. Imagina uma biblioteca, né? Como se nós tivéssemos uma biblioteca e ali cada livro fosse a resposta para um corpo estranho que entrasse em contato com o nosso organismo. Então, a memória imunológica é muito importante por isso, porque uma vez que você entrou em contato com o vírus e você gerou esse anticorpo, o que vai acontecer? Esse corpo estranho pode tentar entrar várias outras vezes em contato com o nosso corpo, que ele não vai mais nos fazer mal. Por quê? Porque o nosso corpo já vai automaticamente entrar em ação e não vai dar tempo daquele corpo estranho, seja o vírus ou a bactéria, começarem a sua replicação, ou seja, a sua reprodução, e aí com isso já não adoece, porque os sintomas eles só aparecem quando? Quando o corpo está tentando combater. Por que nós temos febre? Porque o nosso organismo ele tem uma temperatura média, né, que é de 36 graus.
Essa temperatura média faz com que o nosso organismo trabalhe de forma perfeita, ok? Mas quando há a invasão de um corpo estranho, automaticamente a primeira reação do nosso corpo é aumentar a temperatura. Para quê? Para tentar matar, para tentar dizimar aquele corpo estranho. Só que o problema é que essa alta da temperatura ela também vai gerar algum problema para a gente. Por quê? Porque o nosso organismo está acostumado ou está preparado para trabalhar com a temperatura de 36 graus. Então, esse é o primeiro mecanismo. O segundo mecanismo, quando a gente começa a sentir dor. Então, por exemplo, se você sente dor de garganta, significa que alguma coisa ali na sua garganta não está indo bem. Alguma coisa ali na sua garganta está errado, né? E aí, com isso, vai desencadear todos os outros processos de quê? De tentar curar o próprio corpo, que o seu próprio corpo vai reagir àquele corpo estranho. Por exemplo, a dor de cabeça também. A dor de cabeça vai indicar o quê? Opa, tá faltando alguma coisa, tá faltando oxigenação, tá faltando algum nutriente, por exemplo. Nosso cérebro se alimenta de glicose, só a glicose. Então, se você não está se alimentando direitinho, o que que acontece? Não está indo glicose suficiente para o seu cérebro ser nutrido. Com isso, ocorrem também as dores de cabeça. Então, quando a gente está com alguma doença, acontecem os sintomas. E aí a gente toma remédio para quê? Para amenizar os sintomas. Aí, automaticamente, o nosso corpo vai começar a trabalhar e vai começar a criar os anticorpos que irão, de fato, acabar com aquele agente causador, né? As doenças que são causadas por vírus, a gente vai chamá-las de viroses. Então, é muito comum, né? A gente vai ao hospital, tá sentindo alguma coisa, tá com o nariz escorrendo, tá com dor de cabeça, tá com febre, tá sentindo algum sintoma. É muito comum a gente chegar no hospital, né? E o médico vai atender. E como ele não tem uma causa específica, ele vai te dizer que é uma virose. E ele vai te dizer, olha, não tem remédio para essa virose. O que eu posso te passar é o quê? Remédio para os sintomas. Então, se você tiver com dor de cabeça, você vai tomar o remédio para dor de cabeça. Se você estiver com febre, você vai tomar um antitérmico, que é o remédio para abaixar a temperatura. E aí, algumas viroses que são muito conhecidas, né, no nosso dia a dia, é a cachumba, a rubéola, o sarampo, a hepatite, a raiva, a dengue. E olha, a gente tem que ficar muito atento com a dengue, porque o Distrito Federal está tendo, além, né, do Covid-19, nós estamos tendo um surto de dengue. A gente já sabe que a dengue, ela é transmitida através de um inseto, né, do mosquito Aedes aegypti, e ele se reproduz de que maneira? Ele gosta de água parada e gosta de calor. Então, ele coloca lá os ovinhos dele, e aí, quando há uma pocinha de água, aquele ovinho eclode e consegue nascer os novos Aedes, né? E aí, o que que acontece? Quando o Aedes aegypti, ele não nasce com o vírus, só que ele pode picar uma pessoa que já esteja doente. E aí, essa pessoa, então, que já está doente, ele vai receber esse vírus, né? Para ele vai passar para outra pessoa. Então, mesmo o mosquito, ele consegue picar todo mundo da casa e consegue passar a doença, então, para todo mundo da casa. O que que a gente pode fazer? Medidas simples. A gente precisa verificar na nossa casa se tem água parada em potinhos, em garrafas, né? Quem mora em casa, que tem quintal, tem sempre que estar dando uma olhadinha ali se não tem potinho de planta, se não tem uma latinha que foi jogada no quintal, se tem alguma coisa que possa acumular a água, para quê? Para virar esse potinho ou aquela vasilha, né? Que possa acumular água, e aí a gente pode combater a dengue. É muito importante, gente, porque a dengue também mata, né? A dengue também mata. E o Distrito Federal, como eu falei, tá tendo surto de dengue. Nós temos muitos casos de dengue. E apesar, além dela matar, os sintomas dela também são muito ruins. Então, assim, não é bacana ter dengue. Ela causa uma coceira, ela causa uma febre muito alta.
Então, é necessário que a gente também faça a nossa parte no controle da dengue. E a AIDS, né, que é uma doença muito perigosa, é uma doença muito triste, que nós já tivemos surto, hoje, graças a Deus, está controlado, mas não acabou. Então, assim, por que eu falo que ela é a mais perigosa? Porque ela ataca justamente o sistema imunológico, ou o sistema imunitário. Então, cada vírus, ele gosta de uma célula específica, cada vírus, ele vai atacar um local específico do seu corpo. E o vírus da AIDS, que é o HIV, ele ataca exatamente as células T, que são as células que são as produtoras de anticorpos. Então, o seu organismo vai ficar totalmente sem proteção. Seu organismo vai ficar totalmente sem ter como reagir aos vírus. E aí, com isso, qualquer doencinha, qualquer coisa, qualquer gripezinha que a pessoa pegue, né? Ela pode vir a óbito. Por quê? Porque o organismo não consegue se defender nem sequer de uma gripe. E aí, com isso, como eu falei, existem já algumas vacinas para algumas doenças que as pessoas tomam já desde bebezinhas, quando nascem, né? Vão tomando. E adultos também tomam alguns tipos de vacina. Por exemplo, nós estamos vendo a campanha de vacinação de gripe, que todo ano ocorre. Por quê? Porque cada ano tem um tipo, uma variação. Lembra que eu falei que os vírus, os retrovírus, que são com RNA, eles conseguem mutar, eles conseguem fazer mutação? Então, é assim que acontece com o vírus da gripe. Todo ano existe uma nova variação que a gente chama de cepa, né? Então, ocorre uma cepa nova que vai ser estudada para ser gerado o quê? Aquela vacinação contra aquela cepa, contra aquela gripe daquele ano, ok? Então, mantenham a casa limpinha, mantenham o quintal limpo, verifiquem uma tampinha de garrafa que seja, se ela acumular água lá no quintal, ela pode ser uma grande produtora de mosquitos da dengue, tá? Então, cuidem-se, alimentem-se bem. Por mais que nós estejamos dentro de casa, tentem fazer algum exercício dentro de casa, para quê? Para a imunidade ficar sempre em alta, tá bom? Beijo, pessoal, e até a próxima!